TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar. Aumenta o número de mulheres presas nos presídios. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça em novembro de 2015. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o juiz corregedor de Alcaçuz, Dr. José Ricardo Arbex. Prazer tê-lo aqui no programa da Amarne. Muito obrigado. Vamos começar falando justamente sobre esse dado que a gente apresentou. Por que vem aumentando esse número de mulheres presas nos presídios aqui no Brasil, principalmente também no Rio Grande do Norte? O aumento do número de mulheres que estão dentro do sistema carcerário é do mesmo motivo que a população masculina, penitenciária masculina. Nós temos aqui, são dois aspectos. O primeiro é a falta de estrutura que, pelo menos aqui no nosso estado, que nós temos na progressão de regime. Quando a pessoa sofre uma pena, primeiro a gente busca, teoricamente, a ressocialização daquela pessoa. E um dos modos que dá essa ressocialização é através do sistema progressivo de pena. Ela chega no regime fechado, depois vai para o regime semiaberto e para o aberto. O estabelecimento do regime semiaberto é muito importante, porque ele deveria cumprir colônias agrícolas ou industriais. O que significa? Ela continua dentro do estabelecimento prisional, ela não sai. E lá ela tem uma atividade profissional. O que acontece? Nós não temos nenhum estabelecimento para o sistema semiaberto. Os presos apenados saem direto do fechado, que já não cumpre o que estabelece a lei de execução penal, ou seja, ele não sai de lá ressocializado, vai direto para o aberto. Com isso, o índice de reincidência é de 90%. 90% daquelas pessoas que têm aquela progressão de regime, que você vê saindo de uma penitenciária de regime fechado, como Alcaçuz, 90% daquela população vai retornar para o sistema penitenciário. Existe um olhar diferenciado do judiciário para a mulher presidiária? Não tem, elas sofrem as mesmas penas, no entanto, deveria ter. Deveria, porque a consequência de uma mulher dentro do sistema penitenciário, os efeitos, vamos chamar assim, os efeitos secundários são muito maiores. Porque uma mulher que esteja apenada, boa parte delas tem filhos. Os filhos ficam desprovidos da companhia da mãe, daquela presença daquela pessoa protetora. E pior, a mãe deles, querendo ou não, é uma penada e eles observam aquilo. Então a tendência dessas crianças se voltarem para o mundo marginalizado é muito maior. No caso, por exemplo, das mulheres que têm bebês dentro dos presídios, há um acompanhamento, até que tempo ela pode ficar com esse bebê? O que é que diz a lei de execuções penais? Pela lei de execução penal, toda mulher, toda criança tem que estar na companhia da mãe em período de amamentação. A lei estabelece também alas determinadas para abrigar essas pessoas. Mas o que acontece? Nossos estabelecimentos penais não cumprem o que a lei determina. A criança permanece com a mãe numa cela comum, com outras presas, naquele ambiente com muita umidade, tem muita doença de pele,
é difícil uma criança lá que não saia de lá com algum problema. Existe um acompanhamento, visita, vistoria da justiça nesses presídios? A nossa vistoria consiste basicamente em passar os dados para o CNJ, porque a questão de estrutura depende unicamente do Poder Executivo. O senhor, como juiz corregedor, como é que se sente com a situação, por exemplo, em Alcaçuz, que está interditado em estado de calamidade pública e não pode mais receber presos? Justamente por causa dessa superlotação. Com essa superlotação não tem como administrarmos. Os pavilhões não estão com a capacidade muito acima da permitida. Tanto assim que não existe nem mais separação de celas, de alas. Da entrada do pavilhão para dentro, hoje em dia o Estado não tem gerência. Em 2010, 2011, quando eu era titular de Nísia, eu podia muito bem fazer a vistoria, em todos os pavilhões. Entrava, passava pelas alas, parava na frente das celas para conversar com os apenados. Hoje eu não posso passar do primeiro portão do pavilhão. Porque é perigoso, né? É porque é inviável. Essas facções, então, que, por exemplo, a gente sabe que existe, foi detectado, como é que faz, então? Por exemplo, a direção tem que separar, tem que fazer, como é que... Não dá para ter um controle disso, doutor Ricardo? O controle, hoje em dia, há uma administração como se administra um pequeno estabelecimento. Você faz uma entrevista com o apenado para saber qual facção que ele pertence, para colocar ele no pavilhão A, B, C ou D. Ou então se dizem que não faz parte de qualquer facção, aí coloca num terceiro tipo de pavilhão. Mas nesse momento, não deixa de ser até uma ingerência deles, porque você vai alocar o preso conforme a facção que ele pertence. Quais são os direitos do preso? Por exemplo, ele tem direito, então, à visita íntima. Quais são as garantias? Ele tem direito à visita íntima, tem direito à visita dos familiares, ele tem direito ao banho de sol, tem direito à saúde, à educação, tem direito ao trabalho dentro do sistema penitenciário. Com relação a Alcaçuz, todos os dias, infelizmente, a gente tem notícias de problemas, não só de superlotação, mas também de segurança, de mortes. Essas mortes, por exemplo, foi por enforcamento. É uma simulação, ou seja, ele realmente foi assassinado? Tem como saber isso? Isso é muito novo no nosso sistema. Mas está aparecendo, aliás, já é certo que esse sistema de morte por enforcamento é uma simbologia. É de uma nova facção que está surgindo. Então é uma maneira dele impor o respeito deles através do terror. Então, quando aparece um apenado morto por enforcamento, já sabe que foi uma determinada facção. O senhor, como juiz corregedor, qual a avaliação que o senhor faz do sistema carcerário aqui no Rio Grande do Norte? O sistema carcerário daqui está muito deficiente, está à beira da falência. Estamos em estado de calamidade também, já foi decretado, né? Com certeza, e o próprio Henrique Baltazar dispõe muito isso. Ele, nos dizeres dele, nosso sistema está falido. E tá. Enquanto não for construída penitenciárias que atenda à lei de execução penal, e principalmente, isso até é uma visão minha, enquanto não for investido no sistema semi-aberto, nós sempre teremos esse problema de uma progressão geométrica da população carcerária. Então, por mais que se construa estabelecimento penal para o sistema fechado, não vai atender a nossa demanda, enquanto não for investido no regime semi-aberto e no aberto. E infelizmente a ressocialização aí, então, está cada vez mais difícil. Muito difícil. E outro dado interessante, a maior parte das penas determina a aplicação do regime semi-aberto. Então, o juiz, olha a situação do juiz, ele vai fixa a pena e determina cumprimento no semiaberto, ou seja, uma colônia agrícola industrial. Não tem estabelecimento. O senhor, como juiz corregedor, como é que se sente diante dessa situação carcerária aqui no Rio Grande do Norte? Eu sinto que a gente vive como se a gente vivesse num outro país. Eu diria que seria a República de Alcaçuz, onde você tem que criar, legislar, se adaptar com a situação. Porque o sistema, uma penitenciária é um mundo que nós desconhecemos. Eu que sou um juiz que vivo no sistema penitenciário, eu não sei tanto quanto outro juiz que está há bastante tempo, como o Dr. Henrique Baltazar. Nós dois,
Não sabemos o que um diretor sabe. O diretor, por sua vez, não sabe o que um agente sabe. E o agente não sabe o que um preso sabe do que acontece lá dentro. Lá são outros valores. É outra lei que vigora lá dentro. Infelizmente, é assim, a gente fica apreensivo, claro, né? Toda a população. Sim, porque aquilo ali é... O problema que a sociedade acha que quando a pessoa sai, quando a pessoa é retirada da sociedade e joga dentro de uma penitenciária, que está sendo resolvendo um pouco da segurança. Não está. Porque quando aquela pessoa sai, ela sai muito pior. Ou seja, a insegurança só aumenta enquanto não investir no sistema penitenciário. Porque o tratamento também às vezes é muito desumano, né? É completamente desumano. Muito obrigada, Dr. Ricardo, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai ficando por aqui. Você sabe, pode participar do nosso programa, envie sugestões ou críticas para o e-mail amarne@amarne.com.br. Até o nosso próximo programa. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.